Olá! Você sabia que a partir do terceiro mês, o sistema nervoso do embrião está completamente formado? Tem curiosidade sobre isso? Então fica comigo, que depois da vinheta nós vamos falar tudo sobre o desenvolvimento do embrião. É isso daí, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma super aula de biologia. Você ainda não está inscrito no canal? Então não perde tempo, vai lá, se inscreve! Hoje, então, nós vamos falar sobre um assunto muito legal, muito interessante, que é o tempo que você ainda era embrião. Bom, gente, então, para a gente falar sobre o embrião, vamos lembrar que a embriogênese é um processo contínuo e dinâmico que se inicia com a fecundação e se encerra com o nascimento. Didaticamente, nós podemos dividir a embriologia ou a embriogênese em 4 etapas. Primeira etapa, fecundação. Segunda etapa, segmentação ou clivagem. Terceira etapa, gastrulação, e a quarta etapa, a organogênese. Sem perder tempo, vamos à primeira etapa, a fecundação. Nós vamos falar agora na espécie humana, que tem um interesse maior para você, mas ela serve para muitos outros animais, principalmente os vertebrados. Então, a primeira coisa é o encontro entre o espermatozoide e o ovócito secundário. Opa! Mas eu sempre escutei que o espermatozoide fecunda o óvulo. Agora você está me dizendo que é o ovócito secundário? Sabe o que é, gente? É que no caso do ser humano, o homem ele começa a produzir espermatozoide a partir da puberdade. Já a mulher não. A mulher ela nasce com os seus óvulos todos prontos. Só que eles estão parados numa divisão celular que você já conhece, inclusive, que é a meiose. E quando o ovócito secundário é liberado do ovário, ele ainda não concluiu a divisão meiótica. E ele só conclui essa divisão, então, quando ele encontra o espermatozoide lá na tuba uterina. Então não se esquece, hein? O espermatozoide fecunda o ovócito secundário. Outra coisa, essa fecundação ela é normalmente monoespérmica. O que seria isso? Apenas um espermatozoide fecunda o óvulo. Ah, mas e se 2 espermatozoides fecundarem o óvulo? Olha, gente, basta você pensar que o espermatozoide ele tem a metade do número de cromossomos. Então, no nosso caso, seria 23. 23 do espermatozoide, 23 do óvulo, ok, um ser humano com 46. Mas se você tiver 2 espermatozoides penetrando o óvulo, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter 23 do óvulo, 23 de um espermatozoide e 23 do outro. Pronto, ultrapassou e muitos 46. E isso não é compatível com a espécie humana. Apesar de nós termos aí 1 ou 2 casos, um nos Estados Unidos, outro na Austrália, que isso foi possível. Mas de maneira geral, não há possibilidade de 2 espermatozoides fecundarem o mesmo óvulo. Ah, mas e os gêmeos? Olha, quando os gêmeos são gêmeos iguais, é um espermatozoide e um óvulo. E depois, na hora do desenvolvimento, esse óvulo fecundado se divide ao meio e origina 2 indivíduos idênticos com apenas uma placenta, o que a gente chama de gêmeos monozigóticos. Quando for gêmeos diferentes, aí sim você vai ter 2 óvulos, um óvulo para cada espermatozoide. Tanto é verdade que os gêmeos podem nascer até com sexos diferentes, ok? Volta à diploidia. Eu acabei de dizer para você que o espermatozoide tem 23 cromossomos, ou seja, ele é haploide ou N. E as nossas células são células 2N. Elas têm o dobro do número de cromossomos do espermatozoide e do óvulo, ou seja, 46. Então a volta à diploidia é 23 do óvulo, N, 23 do espermatozoide, N, e voltamos então ao indivíduo 2N.
A fecundação, ela não ocorre no útero, como muitas pessoas imaginam. A fecundação, ela ocorre no primeiro terço da tuba uterina, a antiga trompa de Falópio. E lá, nesse momento, então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, forma-se o ovo ou zigoto. Agora, a partir do momento que o espermatozoide fecundou o óvulo, veja o que acontece. Começa a divisão celular. Essa fase, essa etapa é chamada de segmentação ou clivagem. Ó, segmentar, dividir, clivar, dividir. Então aqui nós temos a primeira divisão do embrião. E a partir daí, então, nós temos muitas mitoses sucessivas, aquelas células que vão, uma célula mãe origina duas células filhas e vão aumentando o número de células do embrião. Mas praticamente não há aumento de volume do embrião, tá ok? Há o aumento somente do número de células. E cada célula do embrião nós chamamos de blastômero. Veja aqui, o blastômero é cada uma dessas célulazinhas do embrião nessa fase segmentação. A segmentação ou clivagem, ela possui dois momentos bem distintos que a gente precisa conhecer. A mórula e a blástula. A principal diferença entre mórula e blástula é que a mórula é uma esfera maciça de células, já a blástula apresenta uma cavidade no seu interior, que nós veremos a seguir. Então, o primeiro momento é a mórula. A mórula, então, ela é resultado de muitas e muitas mitoses sucessivas. Veja aqui, ó, os blastômeros, né? Muitos deles se aglomerando numa esfera maciça. Mas por que ela chama mórula? Porque ela parece uma amora. Você já comeu amora, né? A amora não é cheia de umas bolinhas, assim, cheia de uns gominhos? Por isso o nome mórula. Ah, agora eu não esqueço mais. Amora, mórula. Só não esquece que a mórula é maciça. E a partir daí, então, nesse estágio, onde a mórula passa para a segunda fase, que é a blástula, o que acontece? A parte interna da mórula começa a se alimentar das células que estão lá dentro e acaba formando uma cavidade cheia de líquido. A partir desse momento, a mórula passa para o estágio de blástula. Então você pode ver aqui, ó, a cavidade. Cavidade em biologia é cele. Cele de quem? Da blástula. Então, nós estamos falando da blastocele. Lembra? Quase tudo aqui agora é blasto, que quer dizer embrião. Ó, o revestimento é a blastoderme. Derme você sabe que é o revestimento. E o blastômero meros quer dizer parte e blasto do embrião. Então, cada célula do embrião é um blastômero. Lembra? A blástula, ela é oca e cheia de líquido. A partir daí, então, nós podemos fazer uma memorização da seguinte maneira. Olha, o ovário, ele libera o ovócito secundário. Esse ovócito secundário, então, ele viaja pela tuba uterina e encontra o espermatozoide mais ou menos em um terço da tuba uterina. E a partir daí, ele passa a se chamar óvulo, e quando o espermatozoide se funde com esse óvulo, começa então a segmentação ou clivagem. A gente passa dessa primeira etapa, que se chama fecundação, para a segunda etapa, que é a segmentação ou clivagem, e aí as células vão sofrendo mitoses até chegar na fase de mórula, lembra? Essa mórula, então, quando ela entra no útero e se implanta no útero, ela está na fase de blástula. Essa implantação da blástula no útero se chama nidação. Então, a nidação é quando o embrião se fixa no útero. E nós chamamos essa blástula, então, de blastocisto. Tá? E é nessa fase de blastocisto é que normalmente os cientistas
retiram as células tronco do embrião. Lembra aquelas células que podem originar qualquer tipo de célula? Então, é isso daí, o blastocisto. Bom, agora nós vamos dar uma olhada num embrião em corte. Veja, nós vamos cortar o embrião e vamos olhar ele lá dentro. Tá bom? Acompanha comigo. Olha, nós agora chegamos na terceira etapa, que é a gastrulação. O que é a gastrulação? Então, o embrião nessa etapa, ele está parecendo um balão de borracha, tá vendo? Ó? E nós vamos cortar ele ao meio e vamos olhar ele lateralmente. Então aqui nós temos a blástula, lembra? Se tiver cavidade é blástula, se não tiver é mórula. Aí o que acontece? A parte de baixo da blástula, ela começa a fazer uma dobra para o interior daquela cavidade. Né? Essa dobra, você já sabe, a gente chama de invaginação. E essa dobra, então, ela se completa e aí nós temos duas camadas de células formadas. A mais externa, que nós chamamos de ectoderme, e a mais interna, que nós chamamos de endoderme. Olha, nesse outro esquema aqui embaixo, também está bem claro aqui a presença da ectoderme, né, e a presença da endoderme. Só que daí forma-se uma outra cavidade lá dentro. Dentro de quem? Da antiga blástula, que agora, quando se forma essa cavidade, ela deixa de ser blástula e passa a ser gástrula. Na gastrulação, então, nós temos a gástrula. E essa gástrula, que muitos chamam de gastrocele, lembra que cele é cavidade? Nós vamos aqui chamar de arquêntero. Lembra? Êntero é intestino. Então, essa cavidade é a cavidade que vai dar origem ao intestino. Mas ficou uma abertura aqui embaixo, está vendo? Ó? Ficou uma abertura. Essa abertura é que vai estar em contato com o intestino. Então, lembra, o nosso intestino, ele tem a boca de um lado e tem o ânus do outro lado. Tá? Por enquanto, então, nós vamos chamar essa abertura de blastóporo. O blastóporo é a entrada do arquêntero. E aqui então nós já temos formados dois folhetos embrionários, que é a camada de fora ectoderme e a camada de dentro endoderme. Bom, a partir daqui agora nós podemos verificar uma outra evolução do embrião quando a gastrulação está seguindo o seu curso. Observa que aqui nós temos agora a ectoderme, lembra, ecto é lado de fora, ó, que vai formar quem? Vai formar o sistema nervoso, órgãos dos sentidos e principalmente a epiderme, né, o revestimento. A endoderme, que é a parte de dentro que reveste o intestino. Esse aqui é o nosso arquêntero. Lembra? A endoderme, então, forma o sistema respiratório, o fígado, o pâncreas e o intestino. E agora, gente, o que acontece? Surge o terceiro folheto embrionário. Lembra? Nós tínhamos dois, ectoderme e endoderme. Agora surge o terceiro folheto embrionário, que nós vamos chamar de meso, no meio. Então nós temos ectoderme, mesoderme e endoderme. Mas se alguém te perguntar lá no vestibular qual a sequência de formação dos folhetos embrionários, você vai dizer ecto, endo e a meso é o último folheto a se formar. Não vai errar isso, tá? E aqui eu trouxe para você então um resuminho de tudo que nós falamos até agora, né? Eu numerei aqui para facilitar a sua vida. Então veja, no número 1 nós temos a primeira etapa, que é a fecundação. Terminou a fecundação, nós entramos aqui no número 2, que é a segmentação ou clivagem. Veja que agora o óvulo fecundado, né, o zigoto, está se dividindo até atingir então aquela bolinha maciça lá, que é a mórula. A mórula, então, agora possui uma cavidade e a partir desse momento nós vamos chamá-la de blástula, tá aqui. E aí nós entramos na terceira etapa, que é a gastrulação. Nessa etapa, então, de gástrula, a parte de baixo do embrião se dobra
e formam duas camadas de células, que é ectoderme, ou que são, né, ectoderme e endoderme. São os dois folhetos embrionários. Lá dentro fica a cavidade, o arquêntero, que nós já vimos que é o intestino, e aqui a abertura do arquêntero, que pode originar a boca ou originar o ânus. Tá legal? Então, nessa fase de gastrulação, né, nós temos a formação do terceiro folheto embrionário, que está bem claro aqui para você, que é a mesoderme. Ecto, endo e meso. O arquêntero ali e aqui o blastóporo. Ah, muito bom. Nós temos então os três folhetos embrionários aqui, a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Neste caso aqui, gente, é importante que a gente lembre assim, ecto vai originar a parte de fora, mas nós não podemos esquecer que além da parte de fora, como pelos, unhas, glândulas, nós temos o revestimento e o sistema nervoso, ectoderme com o sistema nervoso. Na endoderme, então, nós temos as estruturas mais internas, né, como sistema digestório, pâncreas, fígado, e a mesoderme, que é o último folheto, ela vai dar origem, então, ao nosso sistema cardiovascular, como o coração, também o músculo, ossos, tá? Dessa maneira aqui a gente tem uma ideia geral de que cada folheto embrionário forma. Vocabulário básico. Antes da gente continuar, então, eu quero dizer para você que alguns nomes, gente, a gente tem que guardar, não tem outro jeito, tá? E o primeiro deles é o blastóporo. Você já viu que o blastóporo, então, ele é a abertura do arquêntero. Ou ele vai originar a boca, ou ele vai originar o ânus. Então, em relação ao blastóporo, a essa abertura, nós podemos classificar os animais em dois grandes grupos, protostômios ou deuterostômios, né? Então nós temos aqui, os protostômios, proto quer dizer primitivo, animais onde o blastóporo, essa abertura, né, vai originar a boca. Quem seria? Seriam os invertebrados de maneira geral, com uma grande exceção que são os equinodermatas, estrela do mar, ouriço do mar, tá? E os deuterostômios, que são animais onde o blastóporo origina o ânus. Neste caso, os vertebrados. Inclusive o nosso caso. Nós somos deuterostômios. Tá? Com uma exceção também, que são os equinodermatas, tá? Que não são vertebrados, mas são deuterostômios. Tá ok? Uma outra estrutura que nós devemos guardar é o arquêntero, né? O arquêntero, então, é essa cavidade no interior da gástrula que vai dar origem ao blastóporo. Tá bom? E aí nós entramos na quarta etapa, a quarta e última, que é a organogênese. Aqui nessa etapa, então, nós teremos a formação dos órgãos. O nome já diz, organogênese. A gente chama isso, então, de neurulação. Por quê? Porque a fase é a neurula, neuro, lembra? Neuro vem de sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, nós já vimos ali atrás que é formado a partir da ectoderme. Então, você vê aqui a ectoderme, que é essa camada externa, e aqui já a presença do tubo neural, que vai originar o sistema nervoso. E aqui, gente, fica bem nítido a terceira camada de células, que é a mesoderme. Lembra que a mesoderme, ela é o terceiro folheto embrionário e ela vai então ocupar o seu espaço entre a ectoderme e a endoderme, tá? E a partir daí nós temos uma cavidade agora no interior da mesoderme. Essa cavidade no interior da mesoderme, normalmente ela é utilizada para abrigar os órgãos. Tá? Então, se você tem mesoderme, você tem essa cavidade. Como que é o nome dessa cavidade? Essa cavidade se chama celoma. E, inclusive, nós podemos classificar os animais em celomados e acelomados. De maneira geral, quem tem mesoderme tem celoma e tem órgãos. Então, se você não tem mesoderme, automaticamente você não tem celoma e não tem órgãos. Uma outra estrutura bastante interessante aqui, originada a partir da mesoderme,
é a notocorda. Veja, a notocorda, esse que está aqui mais em lilás, a notocorda é um cordão fibroso que na maioria dos animais origina a coluna vertebral. Tá? Não confundir aqui a medula espinhal, que é nervosa, com coluna vertebral, que é óssea. Então a notocorda, em alguns animais chamados de cordados inferiores, como os protocordados, ela continua sendo notocorda, aquele cordão fibroso dando sustentação. Mas nos vertebrados, então, esse cordão fibroso, ele acaba originando a coluna vertebral. E aí ele acaba abraçando aqui o tubo neural e a medula espinhal, então, passa por dentro da coluna vertebral. Continuando ainda com o nosso vocabulário básico, lembra que nós acabamos de ver o celoma. O que é o celoma mesmo? É aquela cavidade originada da mesoderme. Está aqui o celoma, que é aquela cavidade que abriga os órgãos. Os folhetos embrionários. Os folhetos embrionários, não são 4 folhetos embrionários, hein? São 3, aqui é a sequência dos números. São 3 folhetos embrionários, ecto, endo e mesoderme. Eu coloquei aqui na sequência de formação. Nós temos então agora, quando o animal tem 2 folhetos embrionários, ectoderme e endoderme, nós chamamos esse animal de diblástico. Quem são eles? Os quinidários, sabe aqueles animais que queimam água viva? São diblásticos. A maioria dos outros animais possuem 3 folhetos embrionários, então nós chamamos de triblásticos ou triploblásticos, tá? Com os 3 folhetos embrionários, que é o nosso caso. E por último, a notocorda, que é aquele cordão fibroso que vai dar origem à coluna vertebral. Esse vocabulário é importante para que você possa ter uma compreensão do fenômeno. E aqui, continuando a organogênese, nós percebemos aqui a ectoderme se dobrando, olha, e formando a goteira neural. Essa goteira neural, ela vai dar origem, então, ao tubo neural, que, por sua vez, vai originar o sistema nervoso. Então, olha aqui a formação do tubo neural. Nós temos aqui a ectoderme se dobrando, tá vendo? E formando, então, o tubo neural. Esse tubo neural está aqui do lado, ó. Você vê ele passando nas costas do embrião e esse tubo neural ele vai ser protegido, então, pela coluna vertebral que se originou da notocorda. Lembra disso? Então, a partir desse momento, começa o desenvolvimento rapidamente do tubo neural e do sistema nervoso. A partir daí, então, o embrião começa a já ter sensações. E aqui, para a gente finalizar por hoje, nós temos aqui então a fecundação, a segmentação ou clivagem, lembra? A mórula e a blástula. Depois, veja, o sistema nervoso começa a se formar, né, que a gente viu o tubo neural, até o momento em que o embrião já está com a sua forma humana. O sistema nervoso, no caso dos seres humanos, ele leva em torno de 3 meses, tá, para estar completamente formado. Tá bom? E chega o grande momento, né, que é o momento do nascimento. Nós vamos falar um pouco mais num outro vídeo sobre os anexos embrionários. Por exemplo, aqui nós temos o cordão umbilical, né, que se conecta com a mãe através da placenta. Tá ok? Espero que você tenha gostado. Em breve nós voltaremos com a continuidade sobre esse assunto. Valeu? Aguardo você. Se você gostou do vídeo, vai lá e dá um like. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, galera. Eu vou, mas eu volto em breve. Tchau.